é um reparador orgânico e ele nos prepara para o nosso dia seguinte. Então, a qualidade do sono interfere na memória, interfere no aprendizado, nas habilidades que nós temos de concentração, nas habilidades cognitivas de aprendizado, de resolver problemas, de gerar negócios, de gerar empreendedorismo. Tudo isso, o sono reparador, ele nos garante que a gente tem esse equilíbrio mental e, consequentemente, um equilíbrio orgânico. Fora que, quando nós falamos do sono, a gente está falando de uma espécie de cuidado e proteção contra o estresse. O estresse hoje é o principal vilão que nós temos dentro da nossa atualidade, né? Nós já falamos aqui sobre a síndrome do pensamento acelerado. Verdade. Já falamos sobre aquilo que o estresse gera de complicações. Então, o sono, ele faz com que o nosso organismo dê um tempo, né, para nossa mente, e faz com que haja reposição hormonal, reposições alimentares, reposições nutricionais. O nosso corpo, ele trabalha durante o nosso sono. Só que se nós não dormimos adequadamente, nós vamos ter complicações dessa falta do sono, principalmente do sono mais profundo, né? A insônia, então, professor, ela pode trazer problemas para a nossa saúde? E muitos problemas. Vamos lembrar que quando nós nos desligamos, o que é o sono? O sono tem 4 fases, né? É importante que o nosso ouvinte, telespectador, entenda. Nós vamos progressivamente deixando mais profundo o nosso sono. Tá. Ele é mais superficial no início. Aquele cochilinho que eu tô ali, mas exatamente. Tô meio alerta. De repente eu já entro num sono mais profundo, mas ainda é superficial. E eu vou aprofundando até a fase 3. A fase 3 é aquela fase de sono que não é nem profunda nem superficial. Sabe quando você acorda e fica meio esquisito? Tá meio zonzo, sabe onde eu estou, meio né? perdido. Essa é a fase 3. Agora, a fase 4 é o sono profundo. Tá. E depois nós temos a fase REM. O que é isso? É a fase onde nós desligamos mesmo. Só tá o corpo ali, eu já fui. Exatamente. Entendi. Os músculos param de trabalhar, só os olhos se movimentam. Essa é a fase mais profunda e mais reparadora. Então, assim, nós temos 4 fases. Elas acontecem durante 4 vezes no sono. Então a gente superficializa e depois gera profundidade. 4 vezes durante a noite. Só que é durante no mínimo 6 horas que ele acaba se repetindo. O ideal é 8 horas de sono, porque essas 4 fases elas se repetem classicamente 4 vezes. Então nós temos o sono REM aparecendo 4 vezes na nossa noite de sono. Então isso é muito interessante. Quanto tempo nós ficamos em sono REM? 20 minutos. Olha, 20 minutos. Que é aí começa o ciclo de novo. E aí começa o ciclo de novo. Não tão superficial, porque senão a gente acordaria muito fácil. Não tão superficial, mas ele tem essa tendência. E nós sonhamos durante o sono REM. A gente sonha durante o sono REM. Não necessariamente a gente tem consciência que sonhou. Mas o nosso cérebro, ele exatamente facilita esse momento para que você possa, no sono REM, além de sonhar, fazer um descanso e a reparação definitiva da nossa memória e da nossa capacidade cognitiva. Inclusive, os antigos diziam isso, né? Eu durmo para que os meus problemas se resolvam. E isso é verdade, porque dormir faz com que os meus problemas sejam realmente processados durante o meu sono e no outro dia eu consigo, inclusive, ter mais clareza sobre aquilo que eu quero desenvolver. Agora, eu não dormir bem é um problema. Aumenta a pressão arterial. Eu não consigo controlar o estresse, desregula a diabetes. Olha, você até tem a diabetes. Ideia? Não é demais da conta, né? Eu começo a ficar mais desidratado, porque eu me movimento muito, acabo lutando com relação ao sono, porque o sono, por que ele vem? Porque o nosso organismo produz hormônios que vão exatamente querer que você durma. Dá uma desligada. Para dar uma desligada, né? E essa falta de dormir é uma briga orgânica. Então nós começamos a ter um estresse não só físico,
hormonal como mental. E daí que vem a irritação no outro dia, eu fico mal-humorado no outro dia, eu fico cansado fisicamente, e aí pode gerar outros elementos complicadores. Mas, Meg, sabe um dos que mais é grave? É a diminuição do sistema imunológico. Olha só. Porque quando eu brigo com o sono e começo a ter noites ruins de sono, eu também diminuo a minha capacidade de autodefesa. Sim. Professor, eu acho que o senhor trouxe esse colega do senhor aí, porque eu acho que esse moço aí ronca. Ele ronca. E é sobre isso que eu quero perguntar para o senhor. Quem ronca, quem tem apneia, essas situações podem atrapalhar a qualidade do sono? Então eu vou virar aqui, ó, só para nós entendermos, né, a questão. Olha, aqui eu cortei, né, esse nosso colega aqui, ó, pela metade, né? Cortei ele pela metade. E agora eu vou mostrar como é que nós somos internamente. Tá. Uhum. Então, o que acontece? Nessa regiãozinha aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais alto aqui para o nosso telespectador. A Dani vai mostrar pra gente, vai fechar ali detalhes, ó. Isso. Pra gente ver como funciona essa nossa parte aí respiratória por dentro. Então, olha só. Nós temos a língua. Aqui é a cavidade oral, que é a boca. Ok? A cavidade oral. A língua. E nós temos aqui, ó, a fossa nasal. Então, nós respiramos por aqui e podemos também respirar pela boca. E o ar passa por aqui, esse estreitamento, e vai para a traqueia, para os nossos pulmões. Alguma coisa que gere estreitamento dessa via aérea aqui, Flávia, é onde gera o som do atrito do ar. Porque o ronco é um som. É uma unidade sonora de vibração do ar nessa região aqui, da região da faringe e da laringe. Qualquer coisa que obstrua isso daqui gera o ronco, porque gera o atrito e a vibração do ar passando por ali. E tem gente que tem uma potência, né, Enorme. nessa vibração. Então, quais são as causas? Qualquer coisa que gere esse apertamento da região do pescoço, da região cervical aqui. Então, a obesidade é uma delas. Perfeito. Ok? A questão também dos fumantes. Os fumantes, eles irritam as vias aéreas com fumo. E como eles fumam muito, essas vias aéreas ficam irritadas. Então, edemacia essa parte da laringe e da faringe, provoca estreitamento. A língua também pode estar desabada, a gente chama. É um relaxamento muscular que vem com a obesidade. E vem impressionante progressivamente. Então, a língua, ela cai, gera também, porque nós estamos deitados, né, de barriguinha para cima, e aí também faz o estreitamento. Perfeito. O sedentarismo, os músculos são muito fracos da região da laringe e não sustentam a região da laringe e da língua. Olha. Também gera o tal do ronco. Então, o que nós temos é que o ronco, ele é um problema de ordem física e motora. Daí a necessidade de nós mudarmos muitos hábitos para controle do processo que diz o ronco. Agora, tem aquelas pessoas que, além de roncar, ainda tem a apneia. Que parece que tá engasgando, que tá afogando, Exatamente. que não vai respirar. Exatamente. É um complicador do ronco? É um complicador do ronco. Está associado também a um complicador da obesidade e de algum outro problema mecânico. E o indivíduo pode ter de 15 a 30 apneias. Caramba! Existem pessoas que nós trabalhamos com muitos desses pacientes na clínica escola de fisioterapia, até 100 apneias. É muita coisa. É muita coisa. Então são indivíduos, por exemplo, que geram hipertensão arterial. Tem pessoas que têm dificuldades de voltar a trabalhar porque eles têm cansaços físicos orgânicos, porque essa quantidade de apneia faz com que a noite dele seja péssima em qualidade de sono. Então isso representa uma dificuldade muito grande lá no dia seguinte. Isso, como é acumulativo, então o indivíduo começa a ter problemas físicos, orgânicos e gera muitas dificuldades no trabalho, nas relações humanas. Pensou uma pessoa muito irritada, com dificuldade de relacionamentos. Verdade. Então, assim, tudo que nós falamos de sono, a gente está falando de qualidade de vida.
péssima qualidade de sono, péssima qualidade de vida. E ronco também interfere na qualidade do cônjuge. Isso, eu ia falar, o companheiro... Sofre. Aí, ó, só no O cutuco aqui. companheiro é que sofre, né? Porque realmente ele tem que aprender a dar os soquinhos, né? E ele acaba acordando também para pedir para que o outro vire e mude de posição, porque isso ajuda a diminuir um pouco o ronco. E isso gera, na verdade, uma qualidade de vida ruim para os dois, né? Que ambos acabam sofrendo, né? E precisa de procurar ajuda. E é possível parar de roncar? Claro, Meg, você ronca? Não, eu não ronco, fico conche nos altos. claro, Apenas claro. uma curiosidade. Uma curiosidade. Claro, assim, melhorar a qualidade do sono e melhorar a relação de roncos é quase a mesma. A gente pode estar falando, inclusive, essas 10 dicas que eu preparei aqui, que são para ambos, né? Sim. Porque nós precisamos, primeiro, diminuir peso. Atividade física regular ajuda a melhorar a questão do peso e eu produzo 3 hormônios, endorfina, serotonina e dopamina. São hormônios da recompensa, da calmaria. Então esse hormônio girando no meu sangue faz com que eu tenha uma tranquilidade corporal e mental. Então isso facilita dormir. Outra coisa é escolher um horário para dormir e ter isso regularmente. E tirar tudo que me incomoda em sons, em brilhos. Então desligar a televisão. Muita gente às vezes acha que melhor dormir com a televisão ligada. Pelo contrário, ele só está estimulando o cérebro, né? E enganando a si mesmo. Porque a televisão ligada me deixa muito desperto e eu não consigo entrar naquelas fases mais profundas. Eu até cochilo, mas eu não durmo adequadamente porque aquele som vai incomodando. Luz precisa estar bem diminuída ou no escuro. Isso facilita bastante também. Obviamente, com uma alimentação saudável, regular, é importante não tomar café à noite. Pelo menos 6 horas antes de eu dormir, não tomar café. Então, se eu vou dormir às 10 horas da noite, eu vou tomar esse café aí 6 horas antes, tá certo? Refrigerantes, Coca-Cola, tudo isso estimula o nosso sistema nervoso. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação. Algumas pessoas gostam de um chazinho, sabe, um chazinho calmante, como é o caso da camomila, né, da erva doce. Meg adora, porque Meg aprendeu com a rainha na Inglaterra, o chazinho. É melhor, não é, professor? Claro. Já Tornou um tá- hábito. Tem gente que gosta de tomar um banho quente antes de dormir, que tudo gera um relaxamento, né? Você deixar um ambiente adequado, confortável, também pensar no travesseiro adequado, no colchão adequado, dormir sempre de lado, porque isso ajuda nas vias respiratórias, também harmoniza a coluna vertebral e as vias aéreas ficam mais livres para você respirar. Então, por isso que é importante dormir adequadamente na posição correta. Aquelas pessoas que dormem no sofá, né, tortas, elas além de prejudicar a coluna vertebral, elas também dificultam as vias respiratórias, né? Outra coisa é controle das alergias. Então, às vezes, quando eu vou dormir num ambiente que não é o meu do dia a dia, por exemplo, eu pego um travesseiro da casa de uma tia. Aquele travesseiro me gera alergia. Ai, Aí já minha não noite não ficou legal. Então, eu tenho sempre que tomar esses cuidados de pó, poeiras e pólen ou qualquer tipo de poluente no ambiente onde eu estou dormindo, para que eu não gere nenhuma irritação das vias respiratórias e dificulta o meu sono. Então tudo isso, Meg, controladamente, Sim. e controlar a obesidade é a principal estrutura, vamos dizer, terapêutica para eu não ter mais o ronco. Sim. Né? Isso é muito interessante. Então esse tripé básico que a gente sempre fala, né? Atividade física regular, controle da alimentação e controle do estresse, eu já de cara diminuo 40% do meu ronco, se você entrar nessa prática. Sim. Aí posteriormente isso também vai se normalizando com os demais elementos, né? Professor, e a duração do sono, né? O indicado era 8 horas. Aí depois já surgiu de que varia muito, né? De pessoa para pessoa. Lembra que nós falamos? O sono tem 4 fases. Ela se repete 4 vezes.
E exatamente as 4 vezes dão 8 horas de sono. É o ideal, 8 horas. Quando eu diminuo para 6 horas, eu vou ter perdas de alguma dessas fases. Mas eu ainda consigo manter pelo menos 3 ciclos inteiros dessas 4 fases. Sim. Agora, quando eu vou diminuindo, né, aquelas 5 horas, hoje eu só dormi 4 horas, você pode ter certeza que eu vou ter que fazer a reposição disso no dia seguinte. E se eu fico dias e dias sem repor isso me causa uma condição física muito ruim. É como a gente vê, por exemplo, nesses reality shows, onde as pessoas dormem né, em relentos. A gente tem visto esses realities onde as pessoas mudam muito seus hábitos de sono, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você pode ter certeza que no dia seguinte ele está arrebentado fisicamente. E aí começa a ter os problemas emocionais associados com isso. Professor, aproveitando, a gente recebeu um comentário da Nilceia Souza. Ela falou: sou péssima para dormir. Essa noite fui até 5 da manhã com olhos secos. Não tenho vício, não tomo café e mesmo tomando chá todas as noites, chá de camomila sem açúcar, ela não está conseguindo dormir. Aí acho que é um caso que precisa investigar, né, professor? Saber a fundo se tem algum problema para isso, né? Claro, porque aí nós estamos falando de uma interferência mental muito próxima da exaustão. Então, o estresse é o principal componente. Estresse está envolvido com preocupações do dia a dia, dificuldades de entender o futuro, né? Como é que vai ser o meu futuro, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais de relacionamento, são muitas coisas que me geram o tal do estresse mental e emocional, e eu às vezes vou perpetuando isso durante a noite, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nos meus problemas. Então nessa hora a gente gera um ciclo vicioso e é necessário fazer uma mudança bioquímica cerebral. Então, nesse sentido, a medicação ela pode ser um primeiro momento de um primeiro ataque, né, que a gente diz com relação a esse ciclo vicioso. Aí é importante que ela procure um psiquiatra, é importante que ela procure um clínico geral. Por quê? Porque são esses médicos que vão interpretar se é necessário intervir com uma medicação, né? Principalmente uma medicação que controle a ansiedade e consiga reduzir essa carga emocional para que ela consiga ter uma noite melhor de sono. A Rosane Tuca também está comentando, está ligadinha com a gente. Ela disse: bom dia, professor Ricardo, a todos vocês. Eu tenho um sono muito leve, acordo fácil e durmo muito pouco. Durmo 5 horas por dia, acordo várias vezes nesse período. Não gosto de tomar remédio para dormir. Ainda comentou que tem medo de tomar remédio e não acordar. O que seria indicado para o caso da Rosane, professor? Aquele sono picado que a gente fala, acorda várias vezes. Leve. Nós conhecemos a Tuca profundamente, inclusive a Tuca é uma pessoa fantástica, né? É um milagre na nossa vida de tão maravilhosa que ela é e atuante no nosso meio em todos os sentidos. Mas eu conheço também a Tuca bastante ansiosa, ela tem muitas atividades que ela desenvolve durante o dia, ela cuida muito bem da sua família e tem agora pensamentos positivos para que haja, por exemplo, um negócio novo agora a ser, né? Nós conhecemos a Tuca nesse sentido, né? E a gente torce muito por ela. Exatamente essa ansiedade, essas questões que estão envolvidas com o nosso dia a dia. A gente sabe do perfil de uma pessoa, então a gente tem que incorporar nesse perfil coisas que reduzam a carga de despertar. Então, a atividade física, eu a recomendo sempre. A atividade física gera todos os dias esses componentes hormonais que vão reduzir a atividade emocional. Outra coisa, luz do sol. A luz do sol é interessante. Quando você toma 15 minutos de sol de manhã e 15 minutos de sol à tarde, você gera também hormônios de calmaria. Olha que bacana. E isso ajuda também a controlar essa questão do sono e nos estimula a produzir os hormônios do sono, né? Então, todas essas relações a gente entende, né? Então, a exemplo da Tuca, muitas pessoas estão passando por esse tipo de ansiedade, né? Mudanças de vida, sabe? São sempre positivas, né? Sonhos, expectativas que a gente tem para os nossos negócios.
mas a gente tem que cuidar também da gente. É verdade. É uma hora que a gente tem que entrar no mais profundo ser nosso, né? Que é a gente tomar cuidado com a gente, né? Dar um tempo pra gente. E isso pode ser realmente muito importante para esse cuidado geral de qualidade de vida. Bacana, professor. Tá todo mundo aqui deixando um recadinho. Silvio Salvador, desejando um ótimo dia para todo mundo e parabenizando o professor pela entrevista. Nosso tempo está terminando, professor, então quero muito agradecer sua participação. Tenho certeza que esse assunto vai render mais. Quem sabe a gente traz de volta para a gente falar mais um pouquinho sobre o sono e responder também outras perguntas. Professor, obrigada mais uma vez pela participação, sempre muito bem-vindo aqui. Eu agradeço, estaremos sempre aqui trazendo importantes novidades e também conhecimento de saúde preventiva, sempre.